53030. Nosso tema de hoje é o seguinte: minha gengiva sangra quando passo fio dental. O que é que eu devo fazer? Não vou negar que acontece também comigo em alguns casos. Mas Caio vai responder aqui pra gente a partir de agora no Panorama 95. E aí, Caio? Geraldinho, o primeiro passo é entender que é uma é algo comum de acontecer, porém não é normal. Não é porque é comum que a gente pode normalizar isso. E muitas vezes as pessoas, por terem por ser tão difundido que a gengiva pode sangrar em algum momento, o vizinho já aconteceu, o amigo já aconteceu, acham que é algo normal e aí não toma nenhuma providência. É onde mora o perigo, que já já a gente vai falar sobre ele. O normal é a gente escovar os dentes, é passar o fio dental e a gengiva não sangrar. Mas já que essa gengiva está sangrando, a gente tem que entender os motivos para ela estar sangrando, né? Se é realmente uma escovação que está sendo feita de forma traumática, pode acontecer, não é tão comum, né? Hoje em dia a gente já tem acesso a escovas, principalmente com cerdas um pouco mais macias, né? E a gente já não consegue imprimir tanta força assim na escovação mesmo, que a mecânica esteja errada. O uso do fio dental, esse sim, muitas vezes a gente vai passar com muita pressa, acontece de machucar realmente a gengiva e ali a gengiva vai sangrar de maneira localizada, né? Não vai sangrar todos os dentes, vai sangrar na região onde foi lesionada. E o que eu quero atentar para os pacientes, principalmente para os ouvintes que estão conosco aqui nos ouvindo, todos os dentes, quando vai passar o fio dental sai manchado de sangue. Então alguma coisa tem de errado. Mas o que é que as pessoas costumam fazer quando vê esse sangramento? O sangue ele sempre está relacionado a algo ruim, né? Quando a gente vê alguma coisa sangrando, a gente já imagina que ali tem alguma coisa de errado. No mínimo um corte. E ali tem alguma coisa de errado e o sangue tanto é que é algo para muita gente muito traumático. No consultório odontológico mesmo, quando a gente vai fazer algum procedimento, a gente ainda tem paciente que pergunta, a única preocupação dele é: vai sangrar? Vai sangrar? Né? Como se fosse algo muito ruim e difícil de solucionar. Acho que porque a consequência do sangramento é a dor também, né? Exatamente. O sangue está sempre né? relacionado à dor, muitas vezes, porém, nem tem a dor associada. Nem sempre, né? Nem sempre. Então, o que é que acontece? Vê a gengiva sangrando, o que é que ele vai fazer? Primeira medida da pessoa que é uma pessoa leiga, que não tem o conhecimento que a gente está querendo atentar hoje aqui justamente para os pacientes. Para de usar o fio dental. Não, vou passar uns dias aqui sem usar o fio dental, porque quando eu estou usando, né? A culpa é dele. Tá sangrando, então eu vou deixar ele aqui de lado para que pare um pouquinho de sangrar. E aí tá onde mora o perigo, né? A gente deixa de usar o fio dental, trata ele como vilão, na verdade o fio dental não é vilão. A gengiva, ela vai estar sangrando por falta justamente de cuidado e higienização correta. Ela dá um sinal para você. Aqui está sendo acumulado placa bacteriana, está levando a inflamação dessa região e por isso está sangrando. Então é necessário que você limpe com mais zelo e mais cuidado. E aí quando a gente fala de zelo e cuidado, a gente está falando do fio dental. Né? Então o paciente vai precisar usar o fio dental para melhor higienizar aquela região. Mas pelo contrário, ele remove do seu dia a dia. E aí essa região começa sim a poder ter um problema mais sério futuramente. E aí o fio dental já não vai resolver sozinho. Quando esse sangramento é somente na gengiva, ou seja, se trata de uma inflamação gengival, o nome que a gente dá para isso é gengivite, ou seja, uma inflamação da gengiva. Ela é facilmente controlada, né? Desde que você procure fazer uma consulta com o dentista, procurar entender o que está acontecendo naquela região, para que esse dentista possa para que a gente possa realmente passar um enxaguante bucal eficaz para esse problema, passar uma medicação eficaz, um creme dental eficaz e uma técnica eficaz. E aí você não vai ter grandes problemas. Mas existe um agravante quanto a isso. O paciente que não tem esse devido cuidado, não procura solucionar com um profissional capacitado, ele tende a desenvolver a gengivite para uma periodontite. Aí a periodontite já não se trata mais de tecido de proteção, e sim dos tecidos de sustentação do nosso dente, que é o osso, o ligamento periodontal,
né? Então são tecidos importantíssimos. E estão ligados à gengiva também. Estão ligados à gengiva. É um complexo, né? É um organismo, é uma organização ali. Mas se chega ao nosso periodonto, ao tecido de sustentação, pode levar à perda óssea, né? A essa perda óssea. O osso sente que tem uma inflamação e ele vai se desgastando, fugindo dessa inflamação. E aí o dente vai fazer o quê? O dente vai amolecer. Começa a ter níveis de amolecimento dentário. E as pessoas costumam dizer até assim: eu perdi meus dentes por piorréa, né? Que é a doença que antigamente era muito conhecida. É um nome mais popular. Que nada é diferente da doença periodontal ou periodontite. Agora, chegar a esse nível aí, não necessariamente é tão rápido. Não é rápido, de forma alguma. Não é rápido. Quando chega a esse nível, nós estamos tratando de um nível de descuido e má higienização Muito grande. a longo prazo, né? A longo prazo, um nível de descuido, má higienização e não acompanhamento por um profissional. Então aquela pessoa, eu vou deixar para ir ao dentista quando sentir alguma coisa. Sei lá, faz 3 anos que fui ao dentista. Quando volta, certamente ele terá alguma surpresa. E essa surpresa pode estar associada aos tecidos de sustentação. E qual é o grande problema, Geraldinho, da periodontite? Apesar da odontologia evoluir dia após dia, nós temos tratamentos que são eficazes, porém, quando está em nível avançado, já não existe mais tratamento para aquele problema. Quando está em nível de perda óssea, a gente provavelmente não terá um tratamento eficaz para repor esse osso que foi perdido, né? E aquele dente, fatalmente, em algum momento da vida, será perdido. Essa é a grande verdade. Existem técnicas que a gente pode fazer com que isso leve um maior tempo para acontecer esse dano maior, porém, em algum momento, a gente tende a perder, principalmente se o paciente não tiver a consciência de que em casa ele deve melhorar drasticamente os seus hábitos. Agora, além da limpeza, né, com regularidade, da escovação, do fio dental, a outra recomendação que o paciente, o nosso ouvinte, possa fazer em casa, ou necessariamente o sangramento ele precisa de um profissional? Se o paciente ele já tem uma boa higienização, já usa fio dental, provavelmente ele não terá grandes problemas. E isso tem que ser associado às visitas corriqueiras ao profissional. É de suma importância. Por quê? Porque quando o profissional identifica algo em estágio inicial, esse paciente vai fazer um procedimento que ele nem vai lembrar de tão simples que será, né? Quando o paciente está fazendo esse acompanhamento em casa, acha que está tudo certo, mesmo assim tem algum problema, muito provavelmente é um erro de técnica, que não foi ajustado antes com o profissional, no caso do dentista. Isso precisa ser bem ajustado para que esse paciente seja treinado de como fazer essa técnica em sua casa. Se ele nunca foi ao dentista, como que ele vai saber como se está higienizando os dentes de forma correta? Será que ele não está imprimindo muita força nessa escovação, usando uma escova de cerda muito dura, causando dano à estrutura e por isso levando a outro problema muito comum que é a sensibilidade? Será que ele está usando o fio dental de maneira correta? Será que esse fio dental ele não está usando, passando de um dente, tirando a sujeira, colocando no outro, que é o que muita gente faz? A gente tem que usar o fio dental da maneira correta, né? Não é só passar o fio dental por passar, a gente tem que passar ele, colocar no dedo a parte que foi usada, usar a parte limpa no outro dente, e não somente passar de um dente para outro essa sujeira, porque aí você está tirando de um lugar e colocando em outro. Não está fazendo a correta higienização. E às vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. Nem percebe, é algo automático, é algo que o paciente não tem culpa, porque ele não tem o conhecimento, né? Ele vai ter o conhecimento quando começa a frequentar um ambiente onde o pai te dá a educação necessária para isso, que é o consultório odontológico. E aí, quando o paciente tem esse hábito, muito provavelmente ele não vai ter grandes problemas, né? Não estou falando a longo prazo, eu estou falando para o resto da vida. Se é um paciente que tem cuidado desde a sua adolescência, já tem esse costume de frequentar o dentista, muito provavelmente ele não terá surpresa. É quase que fatal falar isso. É um paciente que terá todos os dentes para o resto da vida, não terá dor de dente, não terá nenhum problema. E sobre essa questão de passar o fio dental, né? Às vezes a gente pensa que não é assim, né? Mas de fato, e é comprovado que se você não passar corretamente, você pode passar uma sujeira de um dente para outro dente. É o que acontece, né? Se a gente pega o fio dental, tira lá o pedacinho bem pequenininho, aí vai
um dente e outro, sem modificar aquela parte que está sendo usada, você está usando alguma coisa que já está suja e colocando entre um dente e outro novamente. Aquilo ali é uma placa bacteriana, né? Ou seja, é uma colônia de bactérias, de micro-organismos que a gente não vai conseguir ver a olho nu. Mas são micro-organismos, né? Que a gente vai estar passando de um local para outro. Não é somente aquela parte pastosa que a gente tira. Muitas vezes só de tocar o fio dental já está tendo contato com bactérias, né? Então se a gente consegue utilizar esse fio dental, mas está colocando um dente e outro, provavelmente esse paciente vai estar causando ali uma recontaminação pela falta somente de cuidado e zelo na hora de passar o fio dental. Algo que pode ser muito facilmente explicado e que o paciente no dia a dia pode levar para o resto de sua vida. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, tem uma pergunta bem interessante do nosso ouvinte e que é uma curiosidade minha também. Eu já tive vontade várias vezes de perguntar e vou aproveitar a pergunta do nosso ouvinte, que ele fala sobre a evolução das escovas. E ele diz aí que já viu em várias situações essa modernização aí das escovas. Algumas são rotatórias, que tem uma espécie de motor, ou que são que vai facilitando, na verdade, né? O avanço aí, a evolução de várias coisas tecnológicas. A escova também passa por esse processo, né? Aquela escova que é um motor e qual a opinião da odontologia sobre a evolução das escovas e sobre especificamente essas que são mais modernas? É uma pergunta bem interessante. Esse tema era tratado desde que eu fazia faculdade há quase 10 anos atrás. Já era um tema que era debatido. E eu, durante muito tempo, tive aversão a escovas elétricas, né? Essas escovas giratórias, rotatórias, como preferi chamar. Eu tinha uma certa aversão a isso. Porém, eu vou te confessar, as escovas elétricas evoluíram muito. E hoje possuem a cabeça da escova, ela é muito bem feita, bem construída. Ela é redonda, né, pequena e que acessa locais que são de difícil acesso. E essa escova, ela tem, com essa rotatividade dela, a capacidade de remover a placa mais facilmente. Então, não é que eu esteja indicando, porque realmente eu acho que a escova convencional, ela já dá conta do recado. E a gente tem escovas de muito boa qualidade. Mas hoje eu já não contraindico a escova rotatória. Eu já não digo, não compre não. Não, hoje eu já digo, se tiver vontade de usar, use, porque mal não vai fazer. É uma coisa garantida. Mas a evolução é positiva. A evolução é muito positiva. Inclusive, eu estive testando escovas do tipo rotatória e me surpreendi. Posso dizer que algumas marcas mais conhecidas já têm escovas que realmente têm uma capacidade de remoção de placa bacteriana que a gente se surpreende. A gente surpreende porque realmente quando ela toca na região, ela já vai fazendo aquela remoção de forma automática, sem a gente colocar nem imprimir pressão sobre a estrutura dentária. É algo que nos surpreendeu com esses testes. Não é algo que eu vou chegar e estar indicando a torta e a direita, como diz o outro, mas já é algo que eu acho que futuramente já vai estar presente na vida do brasileiro de maneira mais comum. Mas substituir a convencional pela elétrica, tem alguma recomendação específica ou não? Sim, existem recomendações. Quando a gente indica a escova elétrica para o paciente que tem algum déficit cognitivo, algum déficit na hora de estar escovando esses dentes, ele não consegue imprimir essa pressão necessária por algum problema que ele tenha realmente na mão, seja algum problema relacionado a alguma síndrome, algum outro problema, que esse paciente não tenha a capacidade de fazer essa impressão de força na hora da escovação. Esse paciente, sim. Aí a escova elétrica só tem benefício para ele. E o outro paciente que consegue, o paciente que normalmente já consegue fazer essa escovação de maneira eficaz, eu diria que não seria algo necessário fazer essa troca, né? Mas se ele é um paciente que tem um poder de compra e pode comprar essa escova, não é algo que vai fazer mal à vida dele. Isso aí eu posso garantir. Agora, assim como as convencionais, a elétrica, por exemplo, precisa ser trocada. Precisa ser trocada a cabecinha dela. E aí já vende os refis, né? Outra evolução. Antigamente a escova vendia elétrica, era um corpo único, depois que acabava tinha que comprar outra. Hoje não, já vende os refis da cabecinha. Geralmente até quando a gente compra já vem com 3, 4 ali presente na embalagem. A gente só faz trocar de acordo com o que manda o figurino. Ali a cada 3, 4 meses trocar e jogar fora aquela que já foi usada. Mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte.
O ouvinte faz referência aqui ao sangramento na gengiva e pergunta o seguinte: além de tudo que Caio já falou aí, o sangramento da gengiva pode sinalizar outro problema de saúde no corpo do paciente? Sim, sim. Quais? O paciente, por exemplo, que tem uma diabetes descompensada, estudos mostram que realmente ele é um paciente que tem um periodonto mais fragilizado e geralmente está associado a esse sangramento. Pacientes que fazem uso de algumas medicações de uso contínuo também pode ter sangramento gengival, porém eu quero enfatizar que não é o geral. São casos isolados que precisam ser aí sim procurar o dentista. Olha, eu tenho uma boa higiene, uso fio dental, mesmo assim eu estou tendo sangramento. O que pode ser? A gente vai fazer um estudo daquele caso. Você faz uso de medicação? Qual medicação? Você tem alguma doença de tipo congênita, alguma doença orgânica, no tipo diabetes? Você tem algum outro tipo de doença que queira relatar? A gente vai fazer esse cruzamento de dados e vai chegar a uma conclusão. E isso faz parte também da consulta, saber o histórico do paciente? Com certeza, faz parte da consulta, saber o histórico do paciente. E é muito interessante, Geraldinho, que o paciente, sempre que vá ao dentista, mesmo que o dentista, ele por algum motivo esqueceu de perguntar aquela questão, ele sempre relata: olha, eu tomo tal medicação, tenho pressão alta. Exatamente, porque é algo que tem que ser sempre relatado, não somente aos dentistas, mas também aos outros profissionais. Se não foi feita a anamnese completa lá no início, mas que ele relata: vai fazer o procedimento, mas eu uso tal medicação, tenho uma alergia tal, e aí o profissional vai colocar na ficha do paciente para não ter nenhum tipo de engano na hora de passar uma medicação ou fazer algum procedimento. Agora, essa questão do sangramento gengival nos consultórios é mais comum do que a gente imagina, certamente. Talvez seja, depois da cárie, o que a gente vê de mais comum no dia a dia. Como eu falei, é muito comum, porém não é normal, né? E aí a gente já tem pacientes que fazem a primeira limpeza, sangra muito, fazem a segunda, sangra menos, e que começa a fazer essa limpeza de maneira mais frequente, e nas próximas limpezas a gente já não observa sangramento. Está comprovado aí que o sangramento tem uma relação com a limpeza. Total, total. É algo que está intimamente ligado, o sangramento, com a má higiene, né? Se tem sangramento, muito provavelmente está faltando higiene naquela região. Pode ser algo simples de resolver e pode ser algo mais complexo. Muito bem, Caio Alves é odontólogo da Clínica Caicó Sorridente, que fica na Avenida Seridó 384, no centro de Caicó. Telefone para contato 998910201 ou então 3421-4421. Instagram, @Caicó Sorridente. Caio, muito obrigado pela participação e até a próxima semana. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelos ouvintes pelas perguntas e até a próxima.